infelizmente, hoje a moda é desculpar, a moda é justificar, até mesmo pecados cabeludos, pecados terríveis. Se dão desculpas, se dão justificativas, explicações psicológicas, etc, etc, etc. E a pessoa fica tranquilona, porque até mesmo, quem sabe, aquele padre, aquele confessor, aquele orientador espiritual, aquele livro, explicou com explicações psicológicas o meu passado, as feridas que eu assumi, etc, 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 as minhas necessidades, e pronto. E a pessoa fica tranquilona, só que tranquilona só por fora, com a casca do mesmo jeito, e nada muda. E o pior é que aí está, a bomba do pecado, o veneno do pecado continua dentro de você. Hoje é o dia da graça do arrependimento. Dá-nos, Senhor, a graça do arrependimento. Dá-me, Senhor, a graça do arrependimento. Dá-me, Senhor. Eu preciso da graça da contrição, Senhor. Eu preciso da graça da metanoia. Seja que palavra for, para poder me mexer lá por dentro, Senhor. Mas, em português bem claro, eu preciso admitir, eu preciso reconhecer. Eu preciso assumir que eu errei, Senhor, que eu pequei. Embora haja explicações, eu errei. E aí está a chave de tudo, Senhor. Dá-me esse sentimento. Dá-me, Senhor, essa decisão. Que até mesmo como resultado de um raciocínio, eu admita: Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Obrigado, Senhor, porque estás me ensinando que aí está a chave de tudo. E nós voltamos então para a carta de São João, porque ela é muito clara. Veja, São João, o apóstolo do amor, e você conhece bem a beleza da primeira carta de São João. Ele começa logo no começo, gente, indo à raiz, arrancando a casca, justamente batendo com o martelo, com o malho ali no pilão, para arrancar a casca, porque ele sabe que a gente não vai amar. Logo na frente, São João vai começar a falar cada vez mais, a partir do capítulo 3, do capítulo 4, sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor. Mas ele sabe, se não há arrependimento, nunca vamos chegar ao amor, nunca vamos chegar à caridade. Por isso que São João já pega um malho logo no começo, e aí no versículo 8 ele diz, João 1:8, 1 João 1:8, se dizemos que não temos pecado, se não admitimos que temos pecado, se não reconhecemos que temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se reconhecemos os nossos pecados, se admitimos, se assumimos que eu errei, que eu pequei, Deus aí está, neste ato de arrependimento, de contrição, neste ato de admitir, nesse ato de reconhecer, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Aí está o X da questão. Obrigado porque você entendeu, com aplauda mesmo. E São João logo continua, se pensamos não ter pecado, aí as justificativas, se pensamos não ter pecado, se nós não admitimos, se nós não reconhecemos, se nós não assumimos que eu errei, que eu pequei, nós o declaramos mentiroso. Primeira coisa, igualzinho aquilo que fez, a Gênese é a mesma, igualzinho aquilo que fez Adão. Porque Deus diz na palavra de Deus todinha, que nós somos pecadores, que nós erramos, e que isto que eu fiz é pecado. Na hora que diz, eu não, eu fiz, mas eu tenho essa explicação, essa desculpa, esta justificativa, eu não sou culpado. O que acontece? A própria palavra de Deus diz, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E continua agora São João, naquilo que é o capítulo 2,
Filhinhos, aí ele volta a esse caráter bem terno: filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, veja bem, São João não está falando tudo isso para nós ficarmos tranquilões no pecado, não. Eu vos escrevo isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. E quem é esse intercessor? Jesus Cristo, o justo, que passou pela tentação, que experimentou a tentação, que viveu entre os pecadores, que se pôs, que se assumiu no meio dos pecadores sem ser pecador. Ele não tinha pecado, ele podia dizer eu não, mas ele se pôs no meio dos pecadores. E agora ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado de defesa. E na verdade, lá no grego, esse intercessor é parácletos, que corresponde também a advogado de defesa. Ele é o nosso advogado de defesa. Ele que é o justo, temos por advogado de defesa, junto ao Pai, diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. E acrescenta mais ainda, não apenas ele é o advogado, ele é o intercessor, mas ele é a expiação pelos nossos pecados. O que é esse expiação? No Antigo Testamento, eles pegavam uma vítima, sacrificavam a vítima em expiação, isso é, para que aquele pecado fosse tirado de mim. Então a pessoa entregava no lugar uma vítima, e Deus aceitava. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, a vítima veio do céu, Jesus, e a vítima aceitou a ir até ao sacrifício total na cruz. Que beleza, gente, livremente, porque uma vítima que eles pegavam, ela ia até berrando para ser sacrificada. Jesus não, ele vai voluntariamente, ele vai se entregando ao Pai. Foi duro para ele, é só olhar o que ele passou na agonia do Horto das Oliveiras, é só olhar o que ele passou no alto da cruz. Meu Deus, porque me abandonaste. Foi terrível aquele momento, quando Jesus sentiu-se até mesmo separado do Pai. Ele não separou-se porque ele não era pecador, mas ele sentiu-se separado do Pai, porque de tal maneira ele se pôs no meio dos pecadores, e naquela hora ele estava ali como vítima de expiação dos nossos pecados, que o céu se eclipsou, o Pai se eclipsou, Jesus não viu mais nada, Jesus não sentiu mais nada do Pai. Mas nessa hora ele grita: meu Deus, porque me abandonaste? E nessa sua entrega, ele se torna a expiação pelos nossos pecados. Veja que beleza, não apenas Jesus é o intercessor que nos defende. Veja, você não precisa trazer justificativas diante de Deus. O nosso defensor é Jesus. O que você tem que fazer é dizer para Jesus: Jesus, eu pequei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Até quando alguém vai ser julgado, então busca um advogado de defesa, a primeira coisa que o advogado de defesa diz para ele: meu velho, vem cá, eu vou defender você. Só que para defender você, eu tenho que saber a história direitinho, não adianta você me enganar, porque você me enganar é burrice. Me conta tintim por tintim como é que aconteceu, porque se eu sei tudo aquilo que aconteceu, eu tenho meios de te defender, mesmo que você seja culpado, porque nos tribunais humanos é assim, né? Mesmo que você seja culpado, eu sei como te defender. Mas se você não me conta como foi realmente, eu não saberei como te defender. Pelo contrário, eu vou poder me contradizer. Daqui a pouco, o acusador, portanto, aquele que, como é que chama? É o promotor de justiça que faz a acusação, ele acusa e eu não estava sabendo, eu vou cair em contradição, eu não vou saber como te defender. Então, olha aqui, meu velho, me conta a coisa como ela foi. E é burrice do réu
não contar para o seu advogado de defesa o que foi que ele cometeu, tintim por tintim. Verdade ou não é? Gente, também no tribunal de Deus é assim. É burrice nós ficarmos dando justificativas, desculpas diante de Deus, nos escondendo. Pelo contrário, diante de Jesus, o nosso advogado de defesa e a expiação pelos nossos pecados. É como se o advogado de defesa fosse ficar na cadeia no nosso lugar, porque Jesus já foi à cruz por nós, que é muito pior do que qualquer cadeia. Então não tenha receio. Para Jesus, rasga o verbo, rasga a cortina diante dele e conta: Senhor, eu pequei e foi assim, desse jeito. Ele já sabe aquilo que Adão devia ter feito. Quebra essa gênese do pecado logo no começo. E se você ficou tanto tempo sem se arrepender, sem admitir, sem assumir o seu erro, sem assumir a sua culpa, sem dizer para ele como é que foi, se você sempre velou, escondeu, justificou, empanou, falou sem falar, com meias verdades, com meias palavras, até para o padre, você contou assim por cima, e contou para o padre assim, porque também para Jesus você estava contando assim por cima. Rasga o verbo, rasga a cortina, rasga o coração, porque Ele é o seu advogado de defesa, e mais ainda, Ele é a expiação pelos seus pecados. O que você não seria capaz de pagar pelo seu pecado, Ele paga. Então você não tem o que temer. Veja a burrice a que o demônio nos leva quando nos tenta para nós não nos arrependermos. E aí eu entro numa outra coisa terrível, que é o mal da época: a insensibilidade diante do pecado e diante do nosso pecado. O demônio veio trabalhando e mostrando que tudo é normal, tudo é comum, pelas ideias, por aquilo que se fala, por aquilo que se escreve, e hoje muito mais pelas novelas, pelos filmes, pelas entrevistas que artistas dão e tudo mais. Tudo se tornou normal, as coisas, as piores, as coisas contraditórias tornaram-se normais, comuns. E não apenas se tornaram, claro, não é que se tornaram, na nossa cabeça, na nossa linguagem, tudo é comum, tudo é normal, é isso mesmo, é assim que acontece. Mas nós ficamos insensíveis, e desculpe os pecados mais cabeludos, nós não sentimos nada, e até mesmo porque não sentimos nada, pronto, fica assim, a gente continua. Desculpe eu falar assim agora, talvez haja pessoas dentro do grupo, dentro da pastoral, trabalhando ali, pregando, usando os dons de Deus, realizando obras, até mesmo cantando na missa, nas outras coisas da liturgia, tocando, amigo do padre, íntimo até ali mesmo no grupo, na casa, participando da missa, quem sabe comungando, mas com pecados e pecados cabeludos, mas tudo bem, tudo normal, não se arrependeu, não se confessou, se confessou assim, por cima. Gente, é o resultado da insensibilidade. Parece que o tentador veio e foi dando pequenas injeções, tipo vacina, aquela vacininha, um pouco cada vez, para nos tornar insensíveis. No nosso tempo de seminário havia abelhas no seminário, e tirávamos muito mel. Eu também recebi muitas ferroadas de abelha para tirar o mel, mas justamente o irmão religioso da congregação salesiana, que trabalhava diretamente com as abelhas, ele já tinha levado muitas ferroadas já,
ele já estava com a pele grossa. Interessante, aquele irmão teve que fazer uma cirurgia. Nenhuma anestesia pegava o bendito do irmão. E o médico ficou atrapalhado, o anestesista estava entregando os pontos. Daí que mandaram perguntar, porque ele já estava grogue, né? Não era capaz mais de responder, de tanta anestesia que recebeu e tal. Mandaram perguntar, e o superior disse, não, ele, durante anos a fio, ele trabalhou com abelhas. Daí o médico matou a charada, porque é interessante, não é apenas a dor, mas aquele veneninho que a abelha vai colocando, vai fazendo com que a pessoa vá se tornando insensível, anestesiada. Então assim que ferrou, ele não sente mais, porque foi aos poucos, veneninho, foi desse jeito que o tentador fez. Ele foi colocando tanto veneninho em você. Veja bem, especialmente nós que estamos adiantados, nós que já tivemos há muitos anos a graça da conversão, que estamos atuando na igreja há muito tempo, que estamos pregando, que estamos fazendo encontro, que estamos sendo dirigentes, nós padres, e aí eu me ponho dentro, nós religiosos, justamente pelo fato disso tudo, fomos ficando insensíveis, e o demônio fez questão de ir cravando a gente com essas picadinhas, e a gente foi ficando insensível. Na hora que acontece um grande pecado, a gente não sente, mas o não sentir não tira o pecado e não diminui o pecado. Até isso é um erro você tomar certos anestésicos. Ainda ontem, fazendo fisioterapia, tivemos uma conversa e a pessoa disse, olha esses remédios que a gente usa, bateu, machucou, já passou aquele remédio, até aquele cheirinho gostoso, né? E a pessoa continua jogando, continua caminhando, é um perigo, porque bateu, machucou, passou o remédio, a dor sumiu, né? E bom, como a dor sumiu, continua jogando, continua caminhando, só que o machucado está, só que a contusão aconteceu. No final do jogo, tem que ir para o hospital, porque daí passa o efeito do remédio, daí a pessoa que estava quente esfria, tem craque por aí, não conseguindo jogar, porque fez dessas bobagens. Gente, é a mesma coisa. O estar anestesiado, o estar insensível, não tira o pecado, pelo pior, é pior ainda, porque permanece no pecado, só que não sente, não se arrependeu e está tudo bem, só que é igualzinho àquele que teve a contusão, passou um remedinho lá, até quase que eu disse a marca, que é remédio geladinho, né? Passa ali, a dor sumiu e tal, só que lá está o veneno capaz de matar você, o mata-pasto capaz de matar você. A grande graça que Deus nos dá é a graça do arrependimento.